Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada pessoa consuma 400 gramas de frutas por dia, mas a realidade é outra. Pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que brasileiros usam apenas 6,2% da renda para a compra de hortigranjeiros, ficando abaixo da média. Expo Inter 2011. Organização do evento apresenta novidades para o controle de acesso do público na feira. Sistema busca agilizar ingresso de visitantes e evitar congestionamentos na BR-116 e vias próximas ao parque. Na entrevista de hoje, saiba as novidades do pavilhão da agricultura familiar, que deve reunir quase 300 expositores. Agricultores ocupam por 24 horas prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul, como forma de pressão por mais prazo para o pagamento de dívidas. Ministro da Agricultura, Wagner Rossi, apresenta documentos na Comissão de Agricultura do Senado e nega a existência de irregularidades na pasta. Seja bem-vindo. O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. Começamos o programa de hoje falando sobre a safra brasileira de grãos. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, confirmou esta semana o recorde na produção de grãos. Havia uma grande preocupação que a geada atípica neste período do ano pudesse prejudicar em grandes proporções as plantações, mas a redução foi de apenas 0,3% em relação ao último levantamento. A geada que ocorreu no mês passado, ela, no primeiro momento, parecia que iria ter uma consequência muito grande na produção. Na verdade, teve sim um efeito, mas o efeito foi mitigado porque em outras regiões do país houve um acréscimo de produção. A produção de milho safrinha também apresenta redução. A queda é de 1.200.000 toneladas em relação ao último levantamento, que foi de 21.700.000 toneladas. A qualidade do grão também deve ser prejudicada. O milho tem consequências dessa umidade, desse excesso de umidade em função da geada, né? Ele teve alguns estragos, alguns grãos que não se desenvolveram bem, eles vão se misturar aos grãos bons e aí você vai ter uma qualidade inferior nesse produto. Outra commodity que sofreu com as variações do clima foi o trigo. A produção deve ser de 5.280.000 toneladas. Mas, para os próximos meses, a expectativa é que os fatores climáticos favoreçam a produção. A gente espera que a safra seja uma boa safra de trigo do que se plantou, porque há uma expectativa de que o clima seja favorável. Posso garantir aos brasileiros que o setor produtivo agropecuário garantirá o fornecimento dos alimentos a um preço equilibrado e justo. Por quê? Porque nos produtos de grande consumo do Brasil, a produção deste ano vai ser muito adequada, tanto no arroz como no feijão. Portanto, não há nenhuma possibilidade de um aumento significativo no preço dos alimentos. Mais efeitos do clima vão aparecer no próximo levantamento da Conab, com certeza aqui no Rio Grande do Sul, porque além da geada, nós tivemos excesso de chuva. E essa não foi a única entrevista coletiva que o ministro Wagner Rossi concedeu ao longo da semana. Novamente, ele foi requisitado para esclarecer as denúncias que envolvem o Ministério. E desta vez, ele falou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e negou novamente a existência de irregularidades na pasta. A audiência com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, esclareceu as acusações referentes à Conab, Gráfica Brasil e a Fundação São Paulo. Não há nenhuma acusação a mim, mas acusou-se na revista que alguém da Conab, eu já não era presidente, teria procurado a SPAM. Não, a SPAM, através de um conluio, como eu já disse, de um procurador da Conab com os seus advogados, estava tentando dar um golpe que nós evitamos. Estão aqui todos os documentos comprobatórios do que eu disse, inclusive as comunicações a tempo e hora
aos órgãos próprios de controle e às ações judiciais. Após 3 horas de esclarecimentos frente aos senadores, o ministro preferiu não falar com a imprensa. Os parlamentares fizeram sugestões de melhorias na Conab e agora esperam mudanças na pasta. Ele foi reforçado na sua autoridade pela presidente para continuar no cargo. Então, se vai continuar no cargo, que pelo menos faça a faxina que é necessária. A Conab ainda tem, eu reconheço que ainda tem esse papel da regulação, né, dos produtos, mas de repente poderia se fazer dentro de um departamento do Ministério da Agricultura. Desde o início desse episódio, ele tomou iniciativas, comunicou a quem deveria comunicar, encaminhou providências. A sua intervenção foi convincente, consistente, trouxe documentos, informações, provas. Nós ficamos satisfeitos. E agricultores ligados à FETAG permaneceram 24 horas no prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Porto Alegre, em protesto por mais prazo para pagamento das dívidas. Na quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional autorizou renegociação das operações de custeio e investimento das safras anteriores a 2010-2011, contratadas via Pronaf. A renegociação poderá ser feita de forma simplificada. Não será mais necessário apresentar laudo técnico para comprovar a incapacidade de pagamento. O Conselho Monetário também autorizou que produtores de fumo renegociem até 4 parcelas anuais, com vencimento da primeira em 2011, os débitos de linhas de crédito de custeio agrícola e agropecuário da safra 2010-2011. Os financiamentos com recursos do BNDES ficaram fora do reparcelamento e da renegociação simplificada. A FETAG continuará negociando com o governo um pacote mais amplo para equacionar a dívida. Segundo a federação, quase 100 mil pequenos agricultores gaúchos têm dificuldades para pagar os débitos. E aqui no Rio Grande do Sul, este valor chega a 5 bilhões de reais. No país, a dívida é de 8 bilhões. Nós recebemos o maior volume de Pronaf. E o prazo que os agricultores gaúchos querem para renegociar a dívida são 15 anos.